Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer que nós damos início a mais uma caravana digital da Anhiggs. Solicitamos que mantenham os áudios e câmeras desligadas e todas as dúvidas e contribuições sejam encaminhadas através do chat. Neste ano em que a Anhiggs comemora 70 anos, o nosso tradicional projeto de descentralização de atividades científicas está sendo realizado totalmente de forma virtual. Com esse novo formato, as seccionais e as sociedades de especialidades atuam cada vez mais de forma mais integrada, atendendo todas as necessidades de cada região e com uma maior área de abrangência. Nesse mês, nós temos o tema Gestantes e Recém-Nascidos no Atendimento de Covid-19, e esse tema será abordado pelas palestrantes doutora Maria Lúcia Oppermann, diretora científica da Sociedade de Ginecologia do Rio Grande do Sul, e também pela doutora Betânia Borer, preceptora da Residência de Pediatria e de Neonatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nessa edição, a caravana digital conta com a promoção da Associação Médica de Rosário do Sul, da Sociedade de Medicina de Santiago, da Associação Médica de São Borja, da Associação Médica do Alegrete e da Sociedade Médica de Uruguaiana. Antes de mais nada, nós gostaríamos de saudar o Dr. Mauro Esparta, secretário de Saúde de Porto Alegre e presidente do Conselho de Representantes da Anhiggs, que está prestigiando o nosso evento hoje. Dr. Mauro, se o senhor quiser abrir a sua câmera e o seu áudio para dar o seu boa noite, o senhor está mais que convidado. Bom, então, nós gostaríamos de convidar o vice-presidente do Conselho de Representantes da Anhiggs, o Dr. Carlos Humberto Cerezer, para conversar com a gente. Dr. Carlos, boa noite. Boa noite. Para mim é uma satisfação muito grande abrir essa caravana em nome da mesa diretora do Conselho de Representantes e de todos os membros do Conselho de Representantes da Anhiggs. Para mim é uma satisfação maior ainda, porque a minha cidade natal, Santiago, faz parte dessa caravana. Eu nasci em Santiago, saí de lá com 10 anos de idade e vim para Porto Alegre. Mas Santiago mora no meu coração. O assunto dessa caravana é palpitante e atual. Atendimento neonatal e obstétrico de pacientes com Covid. Espero sinceramente que todos os senhores aproveitem. São duas palestrantes do mais alto nível e que seguramente vamos aprender muito. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cerezer. Infelizmente, o doutor Mauro Esparta acabou caindo a conexão dele, mas ele vai prestigiar o evento, então fica a nossa saudação. Doutora Marilene, a senhora nos escuta? Sim, boa noite. Doutora Marilene, diretamente de Rosário do Sul, né? Representando como presidente da... Desculpe, diretamente de Alegrete. Da caravana. E realmente, assim... Isso, exatamente. E é extremamente importante essa interiorização, como havia colocado, da Anhiggs, porque a gente pode participar mais e agradecer muito, porque hoje temos a nossa região e num tema que é a minha área, que é a neonatologia, com um tema bastante atual, que é o Covid no recém-nascido e a mãe com Covid. Acho que teremos um grande proveito. Obrigada mais uma vez e parabéns. Obrigada, doutora Marilene. Só uma correção. Então, doutora Marilene Campanolo, ela é presidente da Associação Médica de Alegrete. Muito obrigada pela sua participação, por prestigiar o nosso evento e apoiar o nosso evento, doutora Marilene. Nós que agradecemos. Eu vou passar a fala, então, para o doutor Breno José Cauã Filho. Ele é obstetra e diretor de finanças da Anhiggs. Ele vai realizar a mediação da palestra de hoje, vai apresentar as nossas palestrantes e, ao final, a gente vai chamar novamente os convidados da nossa mesa diretiva para dar uma boa noite deles, fazer a participação. Muito obrigada e boa palestra a todos. Uma boa noite a todos.
Muito obrigado pela presença de vocês, e principalmente das nossas duas palestrantes, a doutora Maria Lúcia e a doutora Betânia. Eu acho que é um grande encontro isso aqui. Esse tema é palpitante. Hoje em dia nós temos muitas dúvidas sobre todos e tudo que está acontecendo, né? Então, é um tema relevante. E eu gostaria de dizer para vocês que não só eu, mas muitos de nós temos dúvidas sobre esse tema. E as notícias que nos saem das próprias pacientes, dos próprios colegas, são muito grandes, as dúvidas que se tem. E espero que a Maria Lúcia e a Betânia possam realmente nos minimizar um pouquinho essas dúvidas, o mínimo que puder. De imediato, então, vou convidar a doutora Maria Lúcia Ópero. A Malu é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da URGS, é doutora em Epidemiologia da URGS, coordenadora do Ambulatório de Diabetes na Gestação do Hospital de Clínicas e diretora científica da SOGIRGS. Malu, por favor. Obrigado, Breno. Eu quero agradecer o convite da Anhiggs. Eu acho que é muito importante essa troca de experiências, mas eu queria desescalonar a expectativa de vocês. Eu não venho dar aula, tá? Eu venho mostrar o que a gente faz e querer dividir com vocês, porque, na verdade, nós temos muito mais dúvidas do que seguranças. Tá? Eu vou começar, então, com alguns dados de... A tela está aparecendo? Entrou. Certo, obrigada. Então, eu vou começar falando do motivo que nos preocupa tanto essa pandemia nas gestantes. A gente teve... existe o Observatório Obstétrico Brasileiro, que foi uma iniciativa de uma professora de Santa Catarina, uma professora da Universidade da Faculdade de Estatística, junto com os seus alunos, e com uma professora de obstetrícia de São Paulo. E montaram o Observatório Obstétrico Brasileiro, que pega dados do CIGEP e analisa esses dados para fazer com que que apareçam o que a gente quiser. Na verdade, aqui do lado a gente tem esse menu à esquerda, o que a gente quer de dados. Tá? Então, em termos de distribuição pelos trimestres de gestação, primeiro, segundo e terceiro, e os óbitos por síndrome respiratória aguda grave em gestantes e puérperas. Nós tivemos que, em 2020, no Brasil, houve um número... não dá para falar pequeno, né, gente? Mas, assim, o óbito das mulheres que eram internadas em hospital de puérperas ficou em torno de 13,4%. Em 2021, de uma maneira muito rápida, esse número pulou para praticamente 30% das pacientes que eram internadas no puerpério iam a óbito. Das pacientes que internavam no segundo trimestre, em torno de 15%. No Rio Grande do Sul, mais ou menos simulando o que acontece o que acontecia no Brasil, nós tivemos um número relativamente pequeno. Na época, a gente achou que era um número grande, até que chegou 2021 e nós temos agora em torno de 24% de puérperas que morrem quando são hospitalizadas por síndrome respiratória aguda grave. E a coisa ainda fica pior se a gente for avaliar das pacientes internadas em UTI no Rio Grande do Sul e no Brasil. Tá? No Brasil, em 2020, em torno de 2,5% das mulheres grávidas ou puérperas que internavam nas UTIs do Brasil, 12,5% a óbito. Isso pulou para 40,27% em 2021. Desculpa, gente, eu estou com uma certa dificuldade aqui com a minha tela. Só um minutinho. Isso aqui são os dados do Rio Grande do Sul, 40,3%, e esses são os dados brasileiros. Em 2020, nós tínhamos os óbitos em torno de 23, 24, em torno de 50,
25% de óbitos nas gestantes e puérperas internadas em CTI, e no Brasil, em 2021, 42% de óbitos nas internadas em CTI. Vários trabalhos que, inicialmente, quando começou essa pandemia, mostravam que as gestantes não eram mais afetadas pela infecção, Até que, enfim. Pela Covid-19 do que a maioria das outras pessoas. E não é verdade. As mulheres de terceiro trimestre e as puérperas, principalmente das 2 primeiras semanas pós-parto, são mais duramente afetadas pela Covid. As comorbidades mais frequentes nas mulheres que internam em UTI na gestação ou puerpério, de longe, a obesidade é a campeã. Cardiopatia e diabetes seguem em seguida. A obesidade e diabetes têm muita relação com hipertensão, que são as 3 grandes vilãs dessa turma de morbidades. Então, no final de 2020, se reuniu o grupo de praticamente todas as regiões do Brasil representadas nas suas universidades federais para fazer um grupo de estudo para criar um manual que pudesse servir para todo o Brasil, um manual de assistência gestante e puérpera frente à pandemia da Covid-19. Esse é o manual, ele está disponível na internet, ele é totalmente gratuito, e esse é o QR Code, vocês podem fotografar para entrar nele, mas é muito fácil entrar pela internet. As coisas mais importantes desse manual, e que a gente tem dividido com colegas do país inteiro, né? Os momentos da infecção nas mulheres não é diferente, nas mulheres grávidas não é diferente do que nas pessoas em geral. O estágio 1, que é o início da fase viral, o estágio 2 da fase pulmonar e o estágio 3 hiperinflamatório. Isso nos preocupa principalmente em relação ao momento de interrupção da gestação, e eu vou falar disso mais adiante. Então, esse tempo de fase de resposta viral é em geral, depois de uma incubação de 2 a 14 dias, são sintomas pequenos, que não têm grande repercussão, e podem evoluir para dispneia e para hipoxemia, e, finalmente, para uma choque e insuficiência cardíaca com existe um termo que agora me foge dos marcadores inflamatórios, uma tempestade inflamatória, tempestade de citocinas. O diagnóstico, então, em geral, o diagnóstico é feito pelo PCR de tempo real da naso e orofaringe, que costuma ser mais sensível entre o 3º e até o 7º dia de sintomas, mas do 3º até o 10º dia de sintomas é uma fase interessante de usá-lo. O PCR de saliva, eu não tenho conhecimento, ele existe, não é utilizado onde eu trabalho, e os novos RT, existe o PCR de muito rápido resultado, que ele é chamado de PCR de teste rápido no Hospital de Clínicas, e pelo preço, pelo custo desse exame, ele é usado em situações muito específicas. O teste de antígeno viral tem uma sensibilidade boa, uma especificidade muito boa, e também costuma dar positivo entre o 5º e o 7º dia dos sintomas. Tá? Eu mostrei anteriormente aqui um quadro de interpretação dos exames de COVID. Isso está no nosso manual, na página 17, ele é facilmente acessível. E, finalmente, os testes indiretos, que são de sorologia, que são testes que têm uma sensibilidade muito variável. Ainda não são testes que a gente realmente consiga confiar, porque alguns deles têm sensibilidade que beira os 30%, não é nem 50%. Então, são testes muito ruins, ainda. Então, entre os testes diagnósticos, qual que a gente realiza? Nem todas as pessoas nas gestantes não são diferentes. Antes de 7 dias é o RT-PCR, e depois de 14 dias a gente poderia usar a sorologia, mas a gente tem muito problema com os resultados da sorologia. Então, a gravidade nas mulheres, isso é muito importante, porque as gestantes rapidamente passam
de um quadro leve e moderado para um quadro grave em questão de horas. Então, o que é quadro leve para nós? É aquela síndrome gripal comum, tosse, dor de garganta, coriza. O paciente pode ter alguma coisa de febre, de mialgia, alteração do paladar é muito frequente no COVID, mas o ponto importante, a paciente não refere dispneia. O quadro moderado é aquele que eu tenho já durante alguns dias tosse e febre persistente. A paciente, em geral, refere uma perda de energia e existe, e pode existir, né, um fator de risco, que é a saturação do O2 ou a frequência respiratória. Gente, uma coisa muito importante que tem sido reconhecida, principalmente na gestante, é o que é chamado hoje de hipoxemia alegre. A paciente está muito hipoxêmica, mas ela se sente muito bem. Ela só se dá conta que ela está dispneica quando ela tenta levantar ou caminhar. E aí ela se dá conta que é um esforço muito pequeno e que ela tem desproporcionalmente uma falta de ar por um esforço muito pequeno. Tá? É chamada no mundo inteiro, então, de hipoxemia alegre. Na mulher gestante, uma saturação de menos de 95 é uma saturação que nos preocupa. E uma frequência respiratória acima de 24 também. Então, qualquer paciente com um quadro moderado, a gente sabe que em poucas horas pode evoluir para um quadro grave. E esse quadro grave, em geral, aparece com uma dispneia importante, não é mais aquela hipoxemia alegre, pode ser uma pressão no tórax, uma sensação de estar sendo comprimido, a saturação de menos de 95%, frequência respiratória acima de 30, ou uma PF abaixo de 300. A PaO2, a razão PaO2, fração inspirada de O2 abaixo de 300, é um fator importante para nos levar a pensar em insuficiência respiratória. Em geral, nas pacientes assintomáticas, a gente não tem nenhum tipo de conduta específica fora o isolamento social, a não ser que exista uma indicação obstétrica. Uma coisa interessante que eu trouxe os dados do Hospital de Clínicas para vocês é que a partir de 12 de agosto de 2020, nós conseguimos que o Hospital de Clínicas fizesse o rastreamento universal das gestantes que chegavam no centro obstétrico por qualquer motivo. De 12 de agosto, quando iniciou esse rastreamento, até 31 de dezembro de 2020, houve em torno de 13,5% de mulheres positivas assintomáticas. Entre 1º de janeiro e 13 de maio, houve praticamente, mais que o dobro, 8% de pacientes assintomáticas positivas. Na verdade, quando a gente solicitou que a administração central liberasse o rastreamento universal no centro obstétrico, a gente esperava um dado muito maior do que o que realmente ocorreu. Nas mulheres com sintomas e que chegavam ao centro obstétrico do Hospital de Clínicas, eu não estou falando daquelas que vinham direto para a CTI ou que, por uma idade gestacional muito precoce, iam para a emergência COVID e internavam diretamente nos leitos clínicos. São mulheres com gestação acima de 20 semanas e sintomáticas. De 25 de março até 31 de 12 de 2020, em torno de 33% das mulheres com sintomas tinham COVID. De 1º de janeiro até 6 de maio, 67% das mulheres com sintomas, na verdade, têm COVID. A gente já está chegando ao ponto, a gente já teve um período no final de abril, de que 72% das gestantes com sintomas eram COVID positivo. E a gente pensou, então, que se tem sintoma para nós, é COVID positivo até prova em contrário. Uma coisa muito importante nas gestantes, e eu gostaria muito de dividir com vocês, é que as mulheres grávidas com 2 ou mais sinais de alerta amarelo, ou com qualquer sinal de alerta vermelho, são pacientes que precisam ser internadas, porque ela tem, frequentemente, um risco muito grande de evolução desfavorável. Então, os alertas vermelhos são a frequência respiratória, em geral, é acima de 25, uma saturação e ar ambiente abaixo de 95, temperatura acima de 38, a maioria delas tem, a mulher gestante, frequentemente é taquicárdica, então esse é um valor que é difícil, às vezes, de mensurar, a não ser quando eu tenho taquicardia e uma hipotensão importante. Aí eu sei que eu estou com uma paciente que pode estar fazendo um início de choque.
Então, os manejos, como é que a gente deveria abordar em cada tipo de quadro, em cada tipo de gravidade. A gestante puérpera sintomática, a gente não faz nenhum tipo de investigação, orienta o isolamento e orienta para o teleatendimento. Significa que ela vai ser contatada por alguém, de preferência alguém da equipe médica, da equipe médica ou de enfermagem, para saber de sinais de agravamento, principalmente, gente, em 2020 era após o 7º dia de evolução. Agora nós estamos vendo que após o 11º dia de evolução dos sintomas é que realmente as pacientes começam a piorar. Nas pacientes com doença leve, o que chama atenção é a dispneia ausente. A princípio, a paciente só precisa de suporte sintomático, a não ser que ela tenha alguma complicação obstétrica ou que se espere algum tipo de evolução diferente por conta da comorbidade subjacente ou por conta da situação obstétrica. Nas pacientes classificadas como doença moderada, eu tenho que prestar atenção na presença de algum fator de risco, como a saturação e a frequência respiratória, e a gente inicia somente medicação se essa paciente internar. Internando essa paciente, que eu aconselho fortemente que seja feito, se colhe naturalmente, se ela não tiver ainda o exame diagnóstico, e esses exames de rotina, hemograma, creatinina, ureia, sódio, potássio, as provas de função hepática, o LDH, a PCR e os Gente, os dedímeros, eu esqueci de tirar daqui, dedímero em mulher grávida funciona muito mal. E, eventualmente, a necessidade, aliás, eventualmente, muito frequentemente, um raio-x de tórax ou uma tomografia computadorizada. Com uma incidência de COVID perto dos 70% nas nossas pacientes sintomáticas, e isso ocorre em quase todo o Brasil, o oseltamivir nem tem mais cabimento, porque a gente, na verdade, sabe que a maioria das pacientes com sintomas gripais tem, na verdade, COVID. Se a gestante interna para controle, é importantíssimo a gente iniciar heparina, corticoterapia, se houver indicação de aceleração de maturidade pulmonar fetal. O tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica não é raro nos hospitais do Brasil inteiro, a gente não ter maternidade com CTI. É frequente maternidades não terem CTI associada. É importante que o obstetra, ou quem está cuidando dessa gestante, em geral é o obstetra, tenha ideia de que é importante a gente conseguir garantir uma saturação acima de 95, evitar a hipercapnia, porque quando eu tenho uma quantidade de CO2 materna acima de 45, como o CO2 fetal ele é transferido para a mãe, no momento que eu tiver uma hipercapnia materna, eu não vou ter um gradiente de concentração possível para que o feto possa transferir para a mãe esse excesso de CO2, e eu vou ter, então, provavelmente, um feto acidótico. Corrigir e tratar o esforço respiratório e tentar estabilidade cardiovascular. Em geral, não é um problema inicial a instabilidade hemodinâmica da paciente. Para internação em UTI, no momento em que a gente interna uma paciente, em que a gente determina que existem sinais de gravidade moderada, a gente já tem que começar a pensar que essa paciente, em poucas horas, pode estar com sintomas de gravidade alta. E aí se começa a peregrinação em busca de um leito de UTI. As pacientes que são certamente candidatas à UTI, aquela paciente que não consegue manter uma saturação acima de 95%, apesar da oferta de O2 acima de 6 litros por minuto, aquelas pacientes que ainda mantêm o esforço ventilatório com tiragem intercostal, com uso de musculatura acessória, e mesmo assim não conseguem manter uma saturação razoável, uma relação PO2, fração inspirada de O2 na gasometria abaixo de 300, pacientes hipotensas ou com uma pressão arterial média abaixo de 95, quando a gente começa a ter uma alteração de perfusão periférica, significando que a gente já está com uma alteração hemodinâmica importante, e, evidentemente, nas pacientes com alteração de nível de consciência ou já com oligúria.
O oxigênio, certamente, a parte respiratória é o foco da paciente com COVID, principalmente na gestante. Em geral, a gente escalona o uso de suporte ventilatório, iniciando com um catéter comum de O2, que atinge, em geral, um fluxo máximo de 6 litros por minuto. A gente pode evoluir, se não houver resposta, para uma máscara de Venturi, uma máscara não reinalante, até uma fração expirada de pelo menos 50%. Pode, então, em alguns lugares, não são todos que têm disponível, o catéter nasal de alto fluxo, que é extremamente interessante o uso, ele tem evitado muitas vezes a intubação orotraqueal em gestantes, e ele pode chegar a 70 litros por minuto. O importante do catéter nasal de alto fluxo é que ele tem uma característica de ser de alto custo, porque ele usa muito oxigênio. Se a gente pensar que em 70 litros por minuto a gente mantiver essa paciente em torno de 12 horas, que é o frequente, frequentemente a gente faz uma intermitência entre o catéter nasal de alto fluxo e a máscara de Venturi para evitar uma intubação orotraqueal. Isso pode ficar com o custo de O2 muito alto. E a gente pode também usar o CPAP ou o BIPAP e, finalmente, quando nada disso resolve, a intubação orotraqueal. No hospital de clínicas, a gente tem ainda uma outra opção, que é a oxigenação por membrana extracorpórea, o ECMO. Existem, claro, várias indicações e condições para o uso desse, mas a principal, que é a gente ter uma pessoa sem morbidade terminal subjacente, como a maioria das nossas gestantes e puerperação, torna essas mulheres candidatas naturais ao uso do ECMO, se a gente não conseguir preservar a ventilação com o suporte avançado e com a ventilação invasiva. Agora começam os problemas obstétricos. Antes de intubar uma gestante, a gente precisa pré-oxigenar com pelo menos 100% de fração expirada de O2 por 5 minutos. Né? A gente deve evitar o ambu e usar uma máscara facial com bolsa reservatório. Depois de intubar, é importante a gente determinar se o posicionamento do tubo está correto, se a conexão ao ventilador e se o uso dos filtros, que geralmente o filtro EPA está acessível, está corretamente colocado, e, a princípio, vai se tentar uma ventilação que se chama protetora. Em geral, não é função do obstetra definir esses padrões de ventilação, mas é só para a gente ter uma ideia de quais são os padrões que a gente, em geral, começa a ventilação. Então, nas gestantes intubadas, a gente sabe que no momento da intubação, eu posso ter uma queda muito rápida e muito profunda da saturação de oxigênio, e isso pode se espelhar na frequência cardíaca fetal. É muito claro aqui, talvez nem todos vocês conheçam uma cardiotocografia obstétrica, é uma cardiotocografia fetal. Aqui é a frequência cardíaca fetal, e aqui são os movimentos uterinos, né, de contração, se houvesse, se a paciente estivesse em trabalho de parto. E aqui, no momento de uma intubação, eu tenho uma queda abrupta da frequência cardíaca fetal, que não recupera. Nós temos organizado, então, no CTI, que no momento em que a paciente, em que a gente decidiu, junto com o intensivista, isso é um fator de grande importância, o obstetra ir à CTI, onde está a gestante, e avaliar e discutir o caso com o intensivista. Não é pelo fato de que a gente não conhece como se monta um ventilador de maneira praticamente sem precisar olhar para ele, que a gente não possa definir o que pode ser bom ou não para a nossa gestante. Se a paciente vai ser intubada do ponto de vista do intensivista em discussão com o obstetra, em geral, a gente entende que depois das 32 semanas, o benefício de manter essa paciente com gestação, se ela vai ser intubada, talvez seja menor, e que isso, então, seria um momento em que a gente poderia pensar em interromper a gestação.
O que nos dá grande angústia para os obstetras é que as pacientes que estão em CTI certamente já estão na fase hiperinflamatória da doença. E uma cesariana, como qualquer intervenção cirúrgica nessa fase, poderia determinar uma piora de desfecho nas nossas pacientes. E, às vezes, a gente se pega conversando com colegas e pensando assim, sim, nós vamos tirar o bebê para protegê-lo de uma possível hipoxemia, e eu estou fazendo com que a minha paciente seja submetida a uma cirurgia num mau momento de hiperinflamação, em que ela pode não se recuperar da doença por conta da piora que eu causei com uma cirurgia num estado inflamatório. Por isso que quando me perguntam qual é o momento de fazer a retirada do bebê numa gestante em CTI, eu digo que é a pergunta de $1 milhão. Eu não sei responder. Por tudo que eu tenho estudado, não existe uma resposta única. Vai depender de gestante a gestante. E a gente certamente joga com o acaso. Eu posso achar que aquele bebê vai se sair muito bem. Nós tivemos um bebê que a paciente foi intubada, o bebê reagiu super bem durante a intubação, a gente ficou com o ecógrafo fetal o tempo inteiro acompanhando o bebê se comportou muito bem durante toda a intubação. No dia seguinte, ao final do dia seguinte, esse bebê estava morto intraútero. Essa paciente tinha 27 semanas, foi muito complicado, mas essa paciente saiu do CTI viva. Nós tivemos um outro caso semelhante, com 30 semanas, em que a gente definiu que o bebê deveria sair, porque o nível de CO2 que ia ser permitido nessa mulher ultrapassava em muitos 45. Ia se fazer uma hipercapnia permissiva e essa mulher ia chegar certamente aos 60 de PCO2, e isso seria incompatível com a sobrevida intrauterina. Essa paciente está muito grave, o bebê está muito bem. Essa paciente está muito grave e eu não sei se ela vai realmente conseguir sair viva do CTI. Então, essa decisão é uma decisão muito, mas muito difícil. É uma coisa que a gente tem insistido com os intensivistas, e eles têm uma grande dificuldade de aceitar, é que a paciente intubada e grávida pode ser pronada. Tá? E pode ser necessário um ECMO. Tá? A gente faz a pronação, gente, isso aqui é de um grupo de Santa Catarina, que pegou 2 mesas daquelas de pré-parto, parto e pós-parto, juntou as mesas, amarrou-as e fez disso um colchão para pronação. Esse aqui é um exemplo de uma gestante fazendo autopronação, uma gestante que não está entubada, fazendo autopronação com a proteção coloide do ventre e das saliências ósseas. Nessa mesa aqui, a gente pode fazer, essa mesa é amarrada, esses colchões são amarrados com lençóis, então aqui eu tenho aquele buraco onde vai ficar a barriga, e essa paciente pode ser, então, pronada, essa paciente certamente era puérpera, pode ser pronada depois da cesariana e pode ser pronada durante a gestação. A gente sempre orienta na pronação monitorizar o feto antes, se esse feto já atingiu a viabilidade. Viabilidade fetal é muito variável, depende do hospital e da UTI-NEL em que a gente se encontra. Na UTI-NEL do Hospital de Clínicas, a gente definiu, depois de várias discussões, que em torno de 23 a 24 semanas, 23 semanas nós batemos o martelo, que era o nosso idade mínima de viabilidade fetal. Então, abaixo de 23 semanas, a gente não tem essa preocupação, a gente ouve o bebê, mas a gente não vai ficar monitorizando o bebê e fazendo a avaliação da vitalidade fetal. A partir das 23, sim. Então, se prepara para posicionar em prona, a paciente, o bebê e a paciente, depois da pronação, gasometria em 1 hora, e se a oxigenação ainda piorou, a gente interrompe. É necessário manter cuidados com os pontos de pressão, principalmente na paciente intubada em que foi feito bloqueio neuromuscular, e depois de 16 horas de pronação, em geral, a gestante faz o retorno para a posição supina.
E esses aqui são os detalhes de supinação pós-pronação. E uma das coisas que eu sei que todo mundo vai comentar sobre as vacinas, é uma coisa que me interessa muito, mas eu tenho trazido que os riscos de trombose da vacina da AstraZeneca são muito, mas muito inferiores ao que a gente encontra numa gravidez normal, fisiológica, e sem sombra de dúvida, muito menor do que a gente encontra na paciente que contrai o Covid-19. Esse é uma parte do grupo que faz reuniões praticamente a cada 2 semanas, de todo o Brasil, para a gente definimos esse manual e como a gente vai levar adiante o conhecimento a respeito do Covid e gestação. Muito obrigada, gente. Desculpa a atrapalhação de alguns slides. Aula. Ô, Malu, muito obrigado. Estava muito bom. Né? Eu gostaria de dizer a todos que as perguntas podem ser feitas pelo chat. E eu acho que depois da aula da Betânia, que eu acho que fica mais tranquilo para todo mundo, certo? Bom, então, dando prosseguimento às palestras, eu gostaria de chamar a doutora Betânia Borer, é professora adjunta de pediatria da URGS, possui pós-graduação em gestão de operações para a saúde pela engenharia de produção pela URGS, doutora em pediatria pela URGS, programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente, e médica contratada pelo serviço de neonatologia, além de ser preceptora da residência de pediatria e neonatologia no programa de qualidade assistencial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutora Betânia, por favor. Querida, muito obrigada pela apresentação. Primeiro, eu queria parabenizar a Malu pela aula maravilhosa. Disse que não ia dar uma aula, deu uma aula fantástica, Malu. Meus parabéns. E queria também agradecer o convite e dizer que é um privilégio poder estar aqui compartilhando com todos muito do que a gente faz. Assim, a minha linha vai bem no da Malu, assim, e eu resolvi focar muito mais aqui, até por estar com interface com obstetras, muito do atendimento perinatal dos nenês, assim, e o que a gente faz em sala de parto. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Entrou para vocês a imagem? Sim, estamos vendo. Sim? Tá, jóia. Só para confirmar. Então, tá. Então, ficou para mim falar sobre atendimento do Covid, mas focando mais nos recém-nascidos e o que a gente faz na sala de parto. Eu deixei esse aviso aqui anterior, as referências que eu vou citar para vocês durante o trabalho, durante essa aula, essa palestra, essa conversa com vocês, elas vão ser todas disponíveis nesse QR Code aqui, se vocês quiserem, então numa pasta do Drive. No último slide, quando eu cito as referências, eu vou botar esse QR Code de novo, mas qualquer coisa, meu e-mail está aqui para contato com vocês também, se vocês precisarem algum contato delas. E eu acho que muito dessa conversa vem ao lado disso, assim, a gente fazer algum tipo de curadoria das coisas que estão sendo publicadas e saindo, esse ano um pouquinho menos, mas no ano passado, numa enxurrada de novidades e de informação que a gente ficava até perdido no meio. Então, o objetivo aqui foi mais fazer essa curadoria para vocês e ver o que a gente tem de conhecimento hoje. Aqui é o roteiro, como eu vou dividir essa conversa com vocês, falar primeiro dos objetivos, das definições, de como é que a gente se prepara para esse atendimento, da fase limpa e da fase suja, do atendimento de sala de parto propriamente dito, dos primeiros cuidados do recém-nascido, de algumas coisas de encaminhamento dentro de um hospital, e também alguma coisa de recém-nascido e Covid que a gente pode ter esse conhecimento que até hoje a gente está conseguindo aprender. Bom, os objetivos então desse atendimento do recém-nascido e de uma mãe com diagnóstico ou com suspeita de Covid é evitar a infecção do recém-nascido após o nascimento e evitar a infecção dos profissionais de saúde presentes na sala de parto. E esse segundo objetivo, no início da pandemia, foi muito importante para a gente, porque todo mundo tinha muita dificuldade de atender um paciente Covid, tinha muito medo e a gente tinha ainda, muito mais do que hoje, muito desconhecimento. Mas ainda assim, era um nascimento, é um momento muito especial daquela família e com alguma frequência são gestantes e mães e puérperas que não estão gravemente doentes, e a gente tem que ter um cuidado de que a preciosidade do nascimento fique preservada nessas famílias. Bom, como a gente define então um recém-nascido suspeito, mesmo que ele seja assintomático, uma mãe com história de Covid de 14 dias antes do nascimento até 28 dias após o nascimento. Ou um recém-nascido com exposição direta a coronavírus, que não precisa ser da mãe dele, pode ser qualquer outro familiar, cuidadores, agentes de saúde e visitas,
que na pandemia, pelo amor de Deus, a gente não visita recém-nascido, menos ainda, mesmo que esses nenês sejam assintomáticos. Bom, dentro do hospital, a gente limita visitantes, sim, e isola os pacientes sobre investigação ou pacientes positivos, de preferência em locais com pressão negativa, ou pelo menos, se não tiver uma sala com pressão negativa, salas com unidade de absorção de partículas de alta eficiência. Bom, o que a gente precisa fazer? Porque a gente precisou fazer no passado e que todos nós precisamos. Da Organização Mundial de Saúde, mais ainda os critérios que a gente utiliza, né, já são bem atualizados. Acho que alguém está de microfone aberto. Deu. O que a gente precisa fazer? Um planejamento das ações. Definição clara de todas as possibilidades e trajetos possíveis que esse paciente pode andar dentro do hospital, entre o centro obstétrico, para UTI neonatal ou para alojamento conjunto. E certamente isso tem que ser feito com o controle de infecção hospitalar de cada um dos hospitais. A gente tem que ter os locais e os recém-nascidos com risco bem pré-definido, e o treinamento com simulação e com simulação in situ, nos lugares onde a gente realmente vai fazer o atendimento, porque isso tranquiliza muito a equipe que vai atender, fica mais palpável o que eles têm que fazer, como eles têm que se comportar no atendimento de um paciente suspeito ou Covid. E sim, a gente faz simulação de atendimento dos transportes e o que mais foi delicado para a gente no início era a paramentação e a desparamentação, que seriam os momentos de maior risco de contágio dos profissionais que estavam envolvidos no atendimento. E se a gente conseguir fazer tudo isso aqui, a gente consegue garantir que as diretrizes vão ser obedecidas. E, principalmente, a gente vai gerar uma tranquilidade muito melhor para as pessoas que estão atendendo esses pacientes. Bom, o nascimento, então, na verdade, a gente começa antes. A gente tem que ter um preparo de que a gente vai ter um atendimento de uma gestante COVID. E não é na hora do nascimento, não é a hora que ele está vindo. De preferência, a equipe da neonatologia tem que ser comunicada antecipadamente e, idealmente, na internação dessa gestante. Antes do nascimento acontecer, a gente tem que fazer uma definição dos profissionais envolvidos nesse atendimento, poucos, de preferência, para que poucas pessoas entrem na sala, e de preferência também os mais experientes, para que o tempo de exposição dos profissionais seja o menor possível. Não dá para ter 3 tentativas de intubação, tem que ser uma única tentativa de intubação. Esse atendimento ele é preparado, eu vou dar um exemplo para vocês de um checklist, a gente consegue se paramentar com tranquilidade e as mães obrigatoriamente, desde que não estejam intubadas, não sejam mães graves, mas em trabalho de parto ou cesariana, de mães que estão mais estáveis, elas usam máscara durante todo o procedimento. Bom, esse aqui é um checklist que a gente usa para atendimento de recém-nascido de risco, e a gente adaptou ele para os atendimentos de recém-nascido COVID, onde a gente consegue fazer uma verificação de todo o material. A gente, depois que está com tudo isso pronto, a gente apresenta o caso, vê se tem alguma consideração especial, se tem alguma necessidade especial para aquele paciente, ou alguma medicação, algum material adicional, e depois se higieniza e se paramenta e fica pronto. Isso tudo é feito antes do atendimento do paciente, da gestante chegar para o atendimento. E é muito interessante que a gente faça um debriefing, que a gente converse e veja o que a gente fez bem, o que a gente poderia ter feito diferente, porque esse aqui é um momento de aprendizado que cada um dos nascimentos, independente de ser Covid ou não, pode ajudar a gente. Bom, temperatura de ambiente que a gente usa para todos os nenês, entre 23 e 25, entre 23 e 26 graus, a gente tem que pensar que com a carga extra de EPIs que todos estão usando, tem que ter uma temperatura tolerável para que os obstetras não caiam durante o procedimento. Então, eu brinco, eu costumo derreter os obstetras, mas durante o atendimento COVID a gente tolera excepcionalmente temperaturas um pouco mais baixas, mas também porque a pressão negativa dentro da sala é mantida com o ar-condicionado ligado. Então, a gente tenta manter a temperatura mais adequada para o recém-nascido com estufa, com biombo, talvez uso de manta aquecida e também uso de gases aquecidos, assim como a gente faz em respirador, mas nos baby pools para proteger esses nenês e conseguir manter uma temperatura deles, uma eutermia deles, ok. Corrente de ar, que para todos os nenês não Covid, é uma das coisas que mais influencia na queda de temperatura e que esses nenês fiquem muito gelados, no Covid a gente não tem, porque na verdade a gente está dentro de uma sala fechada com pressão negativa, então a gente está protegido do risco de ter corrente de ar nesses nenês e a gente não conseguir manter a eutermia neles. Bom, obrigatoriamente a gente tem que ter preparado os filtros expiratórios, bacteriano e viral, que são os famosos filtros EPAs, esse aqui é o que a gente tem disponível no Hospital de Clínicas.
Essa parte aqui a gente despreza para não aumentar o espaço morto, a gente usa só essa partezinha verde aqui, porque já é um espaço morto grande para recém-nascido. Então, essa parte aqui a gente despreza e conecta o ambu, para quem tiver ambu disponível, o baby puff aqui direto sem essa traqueia alongando o espaço morto. Bom, aqui está instalado, e a gente geralmente deixa esse filtro de expiração fechado, a gente não deixa pronto e montado, a gente só monta se a gente for usar, porque a disponibilidade desses filtros no início da pandemia não foi muito fácil, a gente tinha que fazer pedido e às vezes eles demoravam um pouco para chegar. Não tem problema, a gente pode montar na hora, é rápido, só se for precisar ventilar um nenenzinho, não precisa deixar montado previamente, mas ele sim tem que estar dentro da sala de atendimento. O único cuidado que a gente tem que ter é que todo o material excedente, e principalmente se tiver a embalagem dele for com papel atrás, é um material que não pode ser reaproveitado, ele tem que ser desprezado ou ficar em quarentena por algum tempo, porque é considerado contaminado porque teve dentro de uma sala Covid. Então, o que a gente tem feito é que a gente, nesses materiais que tem embalagem com papel, a gente bota um outro saquinho de plástico em volta que a gente consegue higienizar e o material não é desperdiçado se não for usado. Então, esses cuidados, conforme o fornecimento que vocês têm, a disponibilidade desse tipo de material, vocês podem ter no hospital, porque se deixar um saquinho, a gente consegue abrir na hora de atender o neném, não tem problema. O que for reesterilizável, o que for tipo máscaras, outras traqueias, não tem problema, mas o que é material de uso único, é bom a gente poupar e ser parcimonioso no gasto. Bom, essa aqui é a nossa planta baixa do CO do Hospital de Clínicas. Não é para dizer que a gente tenha a verdade única e absoluta, mas é só para dar esse entendimento que eu tinha falado para vocês alguns slides atrás, de que a gente tem que ter o planejamento claro por onde a gestante COVID vai passar, onde é a sala de recuperação que ela vai recuperar, qual é a sala que ela vai fazer procedimento, onde é que é a área de pressão negativa que a gente se desparamenta, como esse neném vai ser transferido para o UTI-NEL, ou como esse neném vai ser transferido para a sala de recuperação com a mãe, como é que ele vai ser transferido depois para o alojamento conjunto, para justamente não dar confusão de trajetos, uma gestante COVID, uma puérpera COVID, passar por onde não deve. A gente tem a fase inicial, que é a fase limpa, que é onde a gente faz todo o preparo da sala de parto, ou cesárea, e a fase suja, que é definida quando a entrada da gestante em sala, que essa parte já é considerada contaminada e a gente não pode ficar entrando e saindo aqui. A gente usa essa sala aqui, que é a sala de desparamentação e paramentação, para que se por algum acaso faltar algum material, a gente pede para a equipe que está fora, eles colocam dentro dessa sala, fecha a porta, a gente abre a sala e pega o material. Então, não dá para ser uma coisa de material de urgência, porque tem um determinado delay aqui nesse trajeto que a gente tem que respeitar, e a comunicação que é feita por telefone. Eu deixei outro exemplo para vocês, porque aqui a gente atende gestantes estáveis. As nossas gestantes que não são estáveis, que são muitos, né, Malu? As não tão mais estáveis, algumas são atendidas no bloco cirúrgico. E lá, por sorte, a gente consegue usar 2 salas, que são as salas Covid. É que todo o material de uma gestante grávida que está entubada, todo o carrinho de anestesista, nessa sala operatória do bloco cirúrgico, e todo o material da neonatologia não cabe na mesma sala. Então, a gente montou o atendimento neonatal na sala de paramentação e desparamentação, o que para nós é melhor, porque a gente consegue manter uma temperatura para os nenês aqui mais tranquila. Idealmente, as gestantes teriam que ficar a 2 metros de distância dos seus filhos. Nessa sala de atendimento, sala de parto, a gente não consegue. A não ser que a gente usasse 2 salas, mas a gente colocaria 2 salas dentro do CO, que não é a nossa opção mais tranquila. E, em analogia, a gente também tem a fase suja, onde todas as circulações ficam fechadas, e o neném só sai daqui depois que ele for transferido para o UTI neonatal, porque certamente essa mãe não vai poder ficar com esse paciente, então ele vai em incubadora de transporte para o UTI neonatal com a equipe que vem buscar esse neném, não com a equipe que está atendendo esse nenenzinho em bloco cirúrgico. Não é a verdade absoluta, é só porque a gente tem que ter esses trajetos bem definidos para não dar confusão e contato de paciente COVID com quem não deve. Bom, algumas particularidades, então, do atendimento de sala de parto propriamente dito. Presença de acompanhante. Sim, tem uma lei que garante a presença do acompanhante, mesmo com medidas de enfrentamento, desde que esse acompanhante seja assintomático, fora do grupo de risco, e que ele não coabite com pessoas com suspeita ou diagnóstico de Covid-19. O que a gente já tira alguns dos maridos que coabitam com as esposas da sala de parto.
Às vezes a gente consegue deixar o pai observando de fora da sala e na sala de recuperação ele fica com o nenenzinho depois. Quanto ao clampeamento de cordão. Clampeamento de cordão, que no início teve algumas dúvidas, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês, mas ele é feito clampeamento que a gente chama de oportuno, nos tempos de menores ou de maiores de 34 semanas, desde que ele seja feito no colo do pediatra, em campo estéril, sem contato com sangue e secreções maternas. Se não for possível, clampeamento imediato. Confesso para vocês que eu faço muito mais imediato do que oportuno em paciente COVID, porque manter não contato com sangue e secreções maternas é muito difícil, muito difícil. Manobras de reanimação são todas manobras habituais, limpar as vias aéreas, sim, com compressa, sem aspiração, e aspiração de vias aéreas, assim como qualquer outro atendimento de recém-nascido, somente se é necessário. E sim, obrigatoriamente uso de filtro, se esse nenê precisar ser ventilado. Bom, esses nenês não ficam no pele a pele com as mães, eles vão para banho imediato, sim, eles podem ser amamentados, sim, só que a amamentação não é feita no pele a pele na primeira hora de vida, ela é adiada até que os cuidados de higiene e as medidas de prevenção de contato sejam adotados. Então, essa mãe também é higienizada, o nenê toma um banho imediato, e depois ele pode ficar em contato com a mãe na sala de recuperação, com uma distância pré-estabelecida, e pode mamar na mãe, desde que ela faça uma higiene adequada das mãos e use máscara. E sim, é um nascimento. A gente ficava com muito medo, a gente tinha que se paramentar coisas que a gente não, com coisas que a gente não estava habituado, a gente se afasta muito dos nossos queridos e dos outros e dos pacientes que a gente está atendendo, mas sim, a gente pode fazer um atendimento, um nascimento de uma criança com muito afeto. Essa foto é minha mesmo, eu liberei a minha própria utilização, mas sim, a gente tem como fazer isso aqui com cuidado e com gentileza com essas mães. Bom, como é que a gente divide esses nenês, então, para classificar os primeiros cuidados desses nenês? Em estáveis e nenês instáveis. Os estáveis, que vão ficar com a mãe em alojamento conjunto, eles tomam banho imediato, fazem as rotinas de admissão em sala de recuperação, permanecem com as suas mães em SR, em AC, com máscara, com higiene, de 1 a 2 metros de distância, sempre que possível. E as indicações, existem indicações de transportar esses nenês sempre em incubadora de transporte, se isso for possível. No hospital de clínicas, para os nenês estáveis, que estão para alojamento conjunto, a gente não consegue. Eles vão em berço comum. Eles vão para com incubadora de transporte, quando esses nenês são transferidos para o UTI e são nenês instáveis. Sempre em incubadora de transporte, sempre em isolamento na UTI, sempre com pressão negativa, e toma aí banho imediato e faz as rotinas de admissão em UTI neonatal. Bom, o que a gente sabia no início da pandemia, no ano passado? A gente tinha muito medo de fazer clampeamento tardio e a gente não deixava essas mães amamentarem os nenês, porque a gente não tinha como saber se passava ou se não passava por leite materno. E hoje em dia, essa conduta não é mais aceita. A gente pode fazer clampeamento tardio, salvo aquelas restrições, e sim, a gente sabe que as mães podem amamentar. Bom, esse estudo aqui, um pouquinho mais para frente, foi o primeiro que eu vi que acompanhou uma corte um pouco maior de 125 grávidas com Covid e que 6,4 delas tinham ido para UTI com VM e quase 5% delas tinham evoluído para óbito. Desses nenês, mais de 70% cesariana, mais de 20% prematuridade e mais de 10% com baixo peso. E isso aqui sim a gente conseguiu perceber um aumento para os nossos pacientes. Grande maioria desses pacientes tinham ficado em isolamento de UTI e apenas 4 desses pacientes, em UTI neo, desculpa, 4 desses pacientes tinham positivados para PCR positivo, 2 em 24 horas e 2 em 48 horas. Esse primeiro trabalho notou já uma maior mortalidade materna, prematuridade e cesárea e um possível papel na gravidade da doença materna nos desfechos neonatais. Então, as gestantes sim ficavam mais doentes e isso sim atrapalhava os desfechos neonatais. E interessante que eles descrevem no finalzinho desse artigo, já no ano passado, que a preferência dos pais por fórmula e leite materno ordenhado, por ansiedade, por desinformação, mostrava que a gente tinha que fazer um apoio familiar, que tinha que fazer parte do cuidado da UTI neonatal, de que esses pais tinham que ser orientados que sim, leite materno podia ser oferecido para esses nenês. Ainda nesse trabalho, eles não notaram, está bem em cima do meu escrito aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Consegui tirar para cá. Essas séries de casos não mostravam, tá? Ficaram todas janelinhas em cima do que eu estava falando aqui.
Pronto. Essa série de casos não mostraram presença de vírus nem em placenta, nem em líquido amniótico, nem em sangue de cordão e nem no leite materno. Mas a expressão viral em quantidade por um tempo prolongado podia ser percebido nas fezes e na urina de adultos infectados. E esse é o receio que algumas pessoas ainda têm, ou fazem essas restrições de proteção no clampamento tardio. A transmissão vertical não foi comprovada, mas era possível que ocorresse raramente, isso no ano passado, e tinham muito poucos relatos de recém-nascidos positivos no primeiro dia de vida e não tinha uma comprovação sem comprovação de contato com outros infectados. Eles conseguiam ter IgM positivo para COVID em recém-nascidos de mães COVID nos primeiros dias de vida, mas não é considerado um teste muito bom, porque alguns desses pacientes, mesmo com IgM positivo, depois tinham PCR negativo. Então, tinham dados muito fracos que sugeriam que a principal via de transmissão do COVID para o recém-nascido era por gotículas de cuidadores infectados ou contato com material biológico contaminado ou com contato com a mãe mesmo. E que a transmissão vertical, mãe com septo, parece ser possível, mas não era comprovada e nem parecia ser frequente no meio do ano passado. Bom, o que a gente sabe agora, então? Dados um pouquinho mais recentes. Esse trabalho aqui, essa publicação aqui de baixo é muito boa, nos mostrou dados muito robustos, inclusive teve uma publicação do Departamento de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria comentando só sobre esse estudo aqui. Bom, o que esse estudo fala e o que para nós, neonatologistas, é tão importante? Que quase 60% das gestantes COVID eram assintomáticas e que as pacientes sem comorbidades, gestantes sem comorbidades, tinham um risco mais alto de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, infecções graves, de evoluir para UTI e uma evolução para parto prematuro espontâneo ou por indicação e morte materna. E as gestantes com comorbidades, principalmente obesas e diabéticas, com doenças cardíacas, hipertensões respiratórias crônicas, tinham 4 vezes mais chances de pré-eclâmpsia. E os resultados natais refletem, de novo, a gravidade da doença materna com risco maior de complicações da prematuridade, que para nós é a maior repercussão que tem do COVID. E as mães positivas para COVID, 12% desses nenês desse estudo eram positivos, mas a maioria nas primeiras 48 horas de vida. Mas eles não garantem que essa contaminação tenha ocorrido durante o nascimento ou antes do nascimento, e a ausência de achados que vinculem a transmissão de infecção pelo leite materno garante a segurança de que esses nenês sejam amamentados. Bom, aqui era só a marcação desses 2 dados. Bom, esses dados aqui são do Ministério da Saúde, onde ele fala sobre a proporção de hospitalizados e mortes atribuídos à Covid em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, comparando o ano de 2020 e 2021. Brasil. São muito poucos, mas em 2021 são menos ainda. Poucas mortes e também menos ainda em 2021. Até março, tá? A gente tem para crianças, uma menor proporção de hospitalizações, uma menor proporção de mortes, uma menor taxa de letalidade e uma tendência de redução da letalidade uniforme em todas as idades, independente do 0 aos 19 anos. Bom, esse outro estudo é um que eu sugiro muito que vocês deem uma olhada, tá nessa pasta do Drive que eu disponibilizei para vocês. É um estudo de agora, de abril, se não me engano, de 2021, e que me parece que me passa, ou passa para vocês também, os dados mais recentes, uma revisão ampla que junta muitas publicações e traz informações muito boas para nós, uma qualidade muito boa. Bom, o Colégio de Obstetras, então, orienta e sugere teste universal nas gestantes. Não tem como saber se a contaminação dos nenês que positivam para a COVID é uma contaminação pré, peri ou pós-natal, e que os fatores de risco para essa transmissão, independente desses 3 momentos, não são claros e nem se dependem da gravidade da doença materna, do momento em que ela adquiriu a doença, da idade gestacional ou da via do parto. E que alguns nenês que têm IgG positivo, sim, isso reflete os anticorpos maternos, mas que alguns nenês que tinham IgM positivo também, depois tinham PCR negativo. Então, também não são bons exames para confirmar o diagnóstico. E que, sim, a análise da placenta pode trazer informações. Se nos hospitais de vocês tiver alguém treinado para fazer anatopatológico placenta, sim, pode trazer informações importantes para a gente poder definir o momento de contaminação ou não contaminação. Bom,
dos recém-nascidos testados que eles revisaram nesse trabalho, então, a maioria testou por história materna, mais de 80%. E dos 25 casos que eles tiveram positivos, 20% eram assintomáticos e 12% dos recém-nascidos com doença, tiveram doença grave, 12% de todos os recém-nascidos positivos tiveram doença grave, mas 2% deles ainda eram nenês com mais de um mês. Quando sintomáticos, eles apresentavam desconforto respiratório na maioria das vezes, febre em 30% dos casos, intolerância alimentar em 24% e todas as alterações laboratoriais que a gente está acostumado a ver em recém-nascido, mas presente, dependendo da alteração, de 10% a 20% dos pacientes. Bom, os motivos de por que a taxa de infecção é reduzida e a resposta imunológica dos recém-nascidos é diferente e mais leve, ainda permanece obscura. Essa é a minha pergunta de $1 milhão, Malu. Essa aí eu também não tenho a resposta. Aqui. E esse trabalho mostra também essa tabela 2 da publicação, que ele bota o resumo dos guidelines de entidades importantes, a Academia Americana de Pediatria, o CDC, a Organização Mundial de Saúde e o Colégio de... Academia Americana de Medicina de Família, desculpa. A grande maioria deles está em concordância e de acordo com... concorda com todas essas coisas que eu falei para vocês, com todo o equipamento de EPI, proteção completa e com tudo que a gente precisa para atender um paciente COVID, todos liberam amamentação, com exceção de que o CDC considera a separação de recém-nascidos que tenham risco de doença mais severa. Mas é só um adendo, porque ele ainda bota só essa observação, mas ele ainda libera alojamento conjunto, que as mães têm que usar máscara e que manter uma distância de 6 pés, nossos 1 a 2 metros deles, pelo menos. Então, só essa observação que ele faz de diferente dos outros. E o protocolo de testagem também, depois de 24 horas ou 48 horas de vida, todos também indicariam, mas interessante que eles valorizam a importância de que a separação desse nenê dessa mãe, tendo a mãe bem para cuidar desse nenê, não teria benefício nem garantia de que esse nenê não vai se contaminar. Bom, tudo que eu falei para vocês aí está valendo até hoje. E como tudo que a gente vê em Covid, tem muita novidade que aparece de um dia para o outro e as nossas opiniões, inclusive, mudam. Então, as recomendações que eu apresentei para vocês podem sim ser modificadas e atualizadas depois de novas publicações e evidências científicas. O que eu tentei fazer com vocês aqui foi mais uma curadoria das informações e tentar trazer assim, o que a gente tem de recomendação que hoje em dia são verdades mais absolutas, pelo menos por enquanto. Aqui está o QR Code que eu tinha falado para vocês lá do início também, onde estão todos esses artigos que eu citei para vocês aqui disponíveis nessa pasta do Drive. Acho que era isto. Muito obrigada pelo convite de novo. Estou à disposição, se vocês quiserem fazer contato. Doutora Betânia, muito obrigado pela sua excelente aula. E realmente, assim, nós tiramos bastantes dúvidas, né? Antes de dar prosseguimento ao nosso debate, eu gostaria de saudar o Dr. Alcildo Xavier, presidente da Associação Médica de São Borja, Dr. Jorge Augusto Capel, Sociedade Médica de Uruguaiana, Dr. Rafael Peixoto, ele é da Sociedade de Medicina de Santiago, a doutora Gabriela, que é acadêmica e ela é representante do nosso departamento de universitário aqui da RIGS. E o Esparta? Não. O doutor Esparta não conseguiu entrar, que é o nosso presidente do Conselho de Representantes. Muito bem-vindo aos nossos colegas participantes e eu acho que a gente está aberto às perguntas. Eu gostaria de dizer para vocês que os certificados vão estar prontos, né, em 7 dias, né, junto da plataforma Simpla, certo? E também essas 2 palestras vão estar disponíveis no link no YouTube da própria RIGS, certo? Algum questionamento, alguma coisa? Não? Bom, eu posso perguntar uma coisa para a Malu, então?
Malu, assim, ó, a gente sabe como o Covid é uma doença inflamatória realmente muito grande, é uma tempestade de citocinas, né? Alguma evidência maior, alguns números, tu que gosta muito de epidemiologia, de trabalho de parto prematuro, abortamentos, enfim, nesse sentido ou não? O que tem... Bom, primeiro, parabéns, Betânia, adorei a tua apresentação. Eu sabia que ia ser ótimo. Obrigada, Malu. Em relação a números, a gente sabe que nas pacientes graves, sistematicamente, os bebês são prematuros. Infelizmente, a coitada da Betânia está acostumada, quando a gente decide na CTI fazer uma interrupção, às vezes a paciente é tão grave que nós temos que fazer... A Betânia mostrou muito bem, é muito bonito aquele ambiente do bloco, só que, frequentemente, nós não temos condição de levar a paciente até o bloco, nós temos que operar dentro da CTI. E aí é uma coisa muito difícil juntar o berço de reanimação com uma mesa uma cama de CTI que vai virar uma mesa cirúrgica e com todo aquele pessoal em volta. Realmente é desafiador, assim como é desafiador a gente fazer uma pronação em gestante entubada. Realmente é uma trabalheira. Em relação a paciente grave, não tenho sombra de dúvida que a prematuridade aumentou muito. E uma prematuridade extrema, né? Abaixo de 32 semanas. Nas pacientes, em geral, graças a Deus que a maioria das gestantes que tem Covid tem um Covid leve, ou algumas são assintomáticas. Nós não tivemos esse número de assintomáticas que o resto do mundo mostra. A gente está fazendo rastreamento universal no Clínicas e a gente tem, agora em 2021, que tem sido o auge da onda do Covid, em torno de 8% de gestantes assintomáticas positivas, né? É muito pouco perto do resto do mundo. Então, é uma doença que parece se manifestar de maneiras diferentes, gente. Eu vejo o pessoal do norte lidando com uma doença que não parece a mesma que a gente está lidando aqui. E isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, assim como esse pensamento em relação à gestante, que está me deixando muito preocupada. Em algum momento, parece que os obstetras estão perdendo o foco da mãe para passar o foco do bebê. Eu levo super em consideração o bebê, evidentemente, mas o meu foco é a mãe. Então, essas decisões são muito difíceis. Nós temos aumentado a prematuridade, claro, nesses bebês, nessas mães muito graves, e possivelmente estão aumentando também a mortalidade intraútero. Nesse grupo de mulheres, que, graças a Deus, não é tão grande quanto das mulheres leves, mas é um grupo relativamente grande, né? Para a gente ter uma ideia de uma mortalidade em UTI de mulher jovem, puérpero-gestante, de 42%. Praticamente metade das mulheres grávidas ou puérperas que vão entrar na CTI em torno de 30 anos não vão sair do CTI. Eu tenho certeza que, assim que terminar essa pandemia, a gente puder realmente usar esses dados, a gente vai ficar mais assustado do que está agora. Que bom que nos bebês, e a gente teve um bebê com PCR positivo, e em 48 horas ele já estava negativo, e a gente sabe que o PCR é muito sensível para encontrar o RNA do vírus, mas ele não diz que o vírus seja passível de ser contaminante. Para a gente ver isso só em cultura. Então, a gente pode ter paciente que, inclusive, está curado e ainda tem um PCR de nasofaríngeo positivo. Ela tem um resquício de RNA que ainda é detectado pelo teste, mas esse vírus não é um vírus infectante. A gente acredita que nos bebês isso que tem acontecido. Se sabe, tem na literatura mostrando placentas com RNA de vírus, mas a gente também não sabe se esse resquício de vírus realmente seria sinal de infecção placentária. Pela evolução desses bebês, não parece. Muito obrigado, Malu. Uma das dúvidas que às vezes as grávidas que nos procuram é sobre o aumento ou não das malformações, tipo Zika, alguma coisa nesse sentido. Temos alguma informação ou não? Não há malformação relacionada ao Covid. Não, acho como que Zika, aquela de primeiro trimestre, aquela malformação de microcefalia, de alteração do sistema nervoso central, não há. Não há aumento de definição de malformações em geral e nem de aborto.
a princípio não há, a não ser nos países em que o aborto é uma decisão da mulher. No início da pandemia, na China, muitas mulheres voluntariamente abortaram por medo de ser uma doença pouquíssimo conhecida e que pudesse ter um efeito. Eles têm ainda uma política de restrição de número de filhos, eles não queriam ter um filho que fosse um filho afetado por uma doença que pudesse provocar malformação. Então, houve um aumento de aborto voluntário, mas aborto espontâneo não tem registro, e muito menos de malformação. Tá bom, muito obrigado. Malu, só um momentinho, querido. Durante a palestra, comentaste sobre o dedímero, que funciona muito mal na gestação, na gestante. Como assim? É que a gestante, no final da gestação, por uma alteração fisiológica do corpo feminino, no momento da dequitação, isso de maneira assim fisiológica existe, a partir das 30 semanas começa a aumentar a quantidade de fatores de coagulação e de fibrinogênio. A grávida com fibrinogênio de 200 está em risco. O fibrinogênio de grávida é muito mais alto no terceiro trimestre, né? Porque o objetivo fisiológico é que no momento em que eu tenho parto e eu faço dequitação placentária, eu tenho que parar aquela hemorragia. Então, as mulheres em terceiro trimestre que estão prestes a parir, elas têm uma tendência à trombose evidente. Tá? Então, os dedímeros são muito falsos, porque a mulher grávida tem dedímeros alterados. No puerpério, então, nos primeiros dias de puerpério, é uma loucura que as pessoas se atrapalhavam com aqueles números, porque na gestante a gente não tem, na verdade, um padrão. Existe uma tendência de referência, mas não é um padrão. Então, a gente se basear em dedímero, eu acho que o que a gente tem que ter em mente, gestante internada é profilaxia antitrombótica, sempre, e gestante em puerpério, se está no CTI, possivelmente vai para uma anticoagulação, se não é intermediária, é plena. Tá. E isso seria um dos motivos também da contraindicação da vacina da AstraZeneca? Pois é. Esse é um dos problemas, assim, o pessoal que está analisando isso, não aqui no Brasil, mas na Inglaterra, tem um editorial de um epidemiologista mostrando que nesse estudo da AstraZeneca sobre a síndrome da trombose plaquetopênica, né, trombose cerebral plaquetopênica, parece que as mulheres abaixo de 45 anos seriam o grupo mais afetado. Né? Ninguém quer criar pânico em relação a isso. E eu acho que se a gente comparar, como naquele último slide que eu mostrei, o que é a trombose do COVID numa mulher grávida, que já é uma paciente propensa à trombose, e uma trombose que pode ocorrer de uma maneira muito rara com a vacina AstraZeneca, eu não tenho dúvida que vacina boa é vacina no braço. E as gestantes têm muito, muito medo, principalmente depois dessa morte, que, gente, foi um azar, né? Um evento tão raro acontecer no início da vacinação das gestantes. E a gente demorou a conseguir convencer o Ministério da Saúde a vacinar as gestantes, e agora teve esse retorno. Obrigado. Obrigado, Malu. Agora uma pergunta que a doutora Adriane Galão está perguntando à doutora Betânia, que ela tem visto mais casos com PIGs no alojamento conjunto, né? E ela está perguntando se a fisiopatologia desses PIGs é a mesma das outras infecções. Adri, querida, que bom, obrigada pelo elogio antes, e que bom que tu refez uma pergunta. Não sei te dizer, Adri, imagino que a fisiopatologia seja exatamente como todas as outras doenças do STORCH. O que a gente tem que ver nesses nenês, que eu realmente não tenho essa informação, é que os nenês que são PIGs por STORCH, geralmente são PIGs assimétricos, eles têm perímetro cefálico de tamanho ok na curva, percentil 50, mas tem só o peso abaixo do esperado, abaixo do percentil 10. Do esperado para a idade gestacional. Se esses nenês forem assimétricos, talvez sim,
talvez a fisiopatologia seja a mesma. Quando a gente vê na gestante que é hipertensa crônica da gestação, tu tem um pique assimétrico, pequenininho, ou um pique que emagreceu no final da gestação. Então, acho que, assim como o TORCH, se esse nenê for um nenê que tem perímetro cefálico pequeno e todo o corpo pequenininho, pode ser a fisiopatologia mesma, mas eu não sei te dizer. Também é uma pergunta de $1 milhão, como diz a Malu. Mas eu não sei nenhuma associação relatada. A gente tem sim nenês de baixo peso, então talvez os PIGs entrem junto nessa tarefa como ponta extrema da curva. Outra pergunta. Não tem relato no resto do mundo de aumento de PIG. A gente tem um peso menor, mas não de PIG. Nas pacientes não graves, né? Nas pacientes que é a maioria. Assim, a grave é pela doença materna mesmo. E é bem isso que a gente vê. As mães mais graves, a gente tem neném com repercussão pior. Ótimo. Doutora Betânia, uma outra pergunta. É possível realizar o clampeamento tardio em sala de parto do cordão? Sim, desde que em campos estéreis, no colo do pediatra, longe de sangue e secreções maternas. Quase uma tarefa de gincana, mas é possível. É possível, mas veja bem, assim, né? Cesárea é praticamente impossível, porque a gente tem que ficar quase que pendurado no obstetra ali em campo, não tem como, assim, é difícil. E em parto normal até daria, mas a gente tem contato com fezes e urina em parto normal, assim, então eu tenho um pouco de receio. Não é uma coisa definidora de vida, digamos assim, clampamento tardio. Faz diferença? Faz. Eu sou a maior partidária de clampamento tardio que tem. Mas entre fazer clampamento tardio, fazer clampamento precoce e expor uma doença que a gente está agora conseguindo entender que tem uma repercussão muito baixa em recém-nascido, nessa balança eu tendo a clampear imediato. E mãe que está grave, com anestesia geral, sem dúvida, mas aí por outros motivos, independente do Covid, ela clampearia imediato. Mas eu tendo a clampear mais precoce possível. De 1 a 3 minutos, deixar 1 minuto, a gente fica menos culpado e dorme mais tranquilo, mas tem que ser longe de secreções maternas, isso que é difícil. Doutora Betânia, uma outra questão aqui. A doutora Cláudia Pano diz o seguinte, que estão perguntando para vocês se no hospital de clínicas vocês têm tido mais eventos de trombose nos recém-nascidos, né? Que ela está relatando 3 casos que elas tiveram, né? Certo? E está te perguntando isso. Não, Cláudia, a gente não notou isso. A gente teve só um PCR positivo, mas a gente não teve nenês com quadro clínico de trombose depois do nascimento, nem alojamento conjunto, nem UTI neonatal. Não, a gente não percebeu isso também. Tá ótimo. Uma pergunta para a doutora Malu. O doutor Aldir Dias pergunta se o uso do AS em gestantes no começo do pré-natal poderia ter algum benefício? Obrigado pela pergunta, Aldir. Em relação ao Covid, a gente entende que não, mas saiu aquele artigo mostrando que, na verdade, o uso universal da aspirina pode reduzir prematuridade, além de reduzir pré-eclâmpsia. Então, na verdade, eu te diria, talvez sim, não pelo Covid, mas pelos outros efeitos do AS na gestação. O Sérgio Martins Costa não ia gostar da minha resposta. Ótimo, ótimo, ótimo. A outra, né, o pessoal está agradecendo muito no chat, está parabenizando vocês duas pelas apresentações, que ótimo, né? Certo? E assim, ó, tem uma outra questão que também seria talvez uma próxima caravana, né, Malu? Que seria assim, ó, a vacina nas gestantes. O que vocês acham em puérperas? Tem colocado o risco de trombose, isso que a gente já viu, né? Qual é o conselho que se dá hoje em dia para essas pacientes? Vacinar. Vacinar. É a louca da vacina. Vacina para todo mundo já. Eu não tenho dúvida, depois de ver tanta mulher jovem com doença tão grave, eu não tenho dúvida que a vacina traz um risco imensamente menor do que a doença. Não tenho dúvida. Uma das vacinas que a gente tem que, francamente, eu não sei se dá para chamar de vacina, né? Uma vacina que dá uma eficácia de 50%, é uma ajuda. Mas é a vacina mais conhecida. É a vacina de vírus inativado, que é utilizada há muitos anos em
um número enorme de vacinas que são usadas na gestação e que não tem risco maior. E a vacina de vetor viral, que eu dava como exemplo a vacina do Ebola na África, é uma vacina com vetor viral, e que nunca tinha tido essa ocorrência que está ocorrendo com a Oxford. Então, a gente não sabe muito a respeito. O que parece é que a vacina com RNA mensageiro seja a mais efetiva e segura. É uma pena que a gente não tenha ela disponível para todo mundo, né? Mas seria a de preferência, sem dúvida. Mas entre não vacinar e qualquer vacina, qualquer vacina. Bom, eu estou abrindo para todo mundo. O que vocês... Alguém quer mais alguma pergunta, algum questionamento às nossas palestrantes? Doutor Breno, só deixar como sugestão, alguns dos nossos convidados não conseguiram, a gente teve alguns percalços no início, alguns dos nossos convidados não conseguiram dar uma boa noite, como o doutor Jorge Capel, a doutora Cildo. De repente, se os senhores quiserem fazer essa participação agora, dar essa boa noite, estão todos convidados. Eu quero, de forma... Opa, me perdoa, meu querido. À vontade, doutor Jorge. À vontade, senhor. O senhor tem a preferência. Quero agradecer demais, então, a Malu e a Betânia pelas excelentes palestras, e a Fronteira realmente agradece de forma ímpar. Foi extremamente interessante essa palestra, e cumprimentar também a direção da RIGS pela importância dessa caravana. Essa caravana não pode parar. Então, quero agradecer mais uma vez, e um forte abraço e uma ótima semana para todos. Obrigado. Acildo. Doutor Xavier. Acho que está congelada a imagem. Vou daqui de Santiago, então, por favor. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Maria Lúcia, doutora Betânia. Excelente palestra. Gostaria de cumprimentar a RIGS, e que nos deu essa oportunidade, está nos dando essa oportunidade aqui para o interior, né? Essa pandemia trouxe uma coisa muito boa para nós no interior, que foi as transmissões de palestras ao vivo, pela internet, e nos deu acesso, né, a talvez o que a gente não tem aqui, né, aos meios acadêmicos, às estatísticas, aos números, aos novos tratamentos, né? Isso foi muito bom, muito positivo para a nossa pandemia. Parabéns, Henrique, continue nos passando essas informações. Gostaria de parabenizar a doutora Maria Lúcia, tá? A gente, confesso que aqui em Santiago, uma cidade pequena, a gente tem poucos casos de gestantes com Covid, né? E gestantes graves, e a gente não tem UTI neonatal aqui, então a gente não maneja prematuridade aqui, que eu acho que eu tenho visto é o principal problema, né? Que bom que a senhora trouxe os relatos de vocês aí de Porto Alegre, que nos engrandece aqui e faz a gente pensar em algumas condutas. Mas a doutora Betânia não é uma realidade que a gente tem aqui, né? Na odontologia a gente maneja muito pouco, tá? Mas foi muito interessante essa palestra, muito obrigado pelas suas informações. Queria parabenizar, deixar meu abraço a todos aí, uma boa noite a todos, um abraço, obrigado pela oportunidade. Bom, eu gostaria de chamar a doutora Dilma, que é nossa companheira. Não, está desligado, doutora Dilma. Doutora Dilma. Boa noite. Boa noite, Breno. Boa noite, Rogério. Eu quero cumprimentar as duas meninas, que são excelentes, né? Pessoas com a melhor experiência possível neste momento. Acho que o objetivo que a gente tem ali pela diretoria da MIRRIGS é exatamente poder proporcionar aquilo que a gente tem até o momento com relação à condução dessa pandemia, que, na verdade, não existem tratados sobre ela ainda, né? Não existe um manual pronto ainda. São relatos, são experiências que, neste momento, têm um valor ainda maior que em outros momentos. E elas duas, tanto a Maria Lúcia quanto a Betânia, trouxeram as suas experiências com muita competência e muita clareza.
Então, muito obrigada a elas. Rogério, parabéns pelas tuas caravanas. Vamos continuar com elas, porque eu acho que só traz benefício, como disse o colega aí de Santiago, né? Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Doutora Silda, alguma palavra? Não. Acho que Samuel já está com algum problema. Então tá. Bom, eu gostaria de te agradecer a presença de todos em nome do Dr. Gerson Junqueira, nosso presidente, de toda a direção da RIGS, certo? E pelo adiantado da hora, acho que nós vamos terminando, né? Antes de terminar, gostaria de passar a palavra ao doutor João, para ele encerrar o nosso evento. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite a todos. Eu gostaria, em nome do Dr. Gerson Junqueira, agradecer, então, a disponibilidade de todos, o tempo, de poder participar dessa nossa atividade. A doutora Dilma é uma das grandes incentivadoras nossas de poder movimentar o interior. Hoje, nós sabemos que temos uma grande dificuldade. A ANRIGS, ela acaba tendo uma atividade maior na área de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E, normalmente, o interior fica um pouco afastado, até pela distância, imagina. Vamos nos deslocar a São Borja, Uruguaiana, a distância em linha reta de Porto Alegre é muito parecida e semelhante. Mas nós tínhamos essa atividade anteriormente, que era as caravanas, que saíam alguém, uma parte da diretoria, então visitava a unidade. E hoje, com o advento, né, da pandemia, houve uma modificação. Então, se conseguiu montar um projeto digital em que a doutora Maria Lúcia e a doutora Betânia estão conseguindo falar para todo o Estado, pela relação que se tem hoje dentro da ANRIGS. Então, eu gostaria, em nome, né, do Dr. Gerson Junqueira, mais uma vez agradecer a participação de todos e já comunicando que a nossa próxima caravana vai ser, então, na região de Dom Pedrito. Dom Pedrito, então, vai ser a sede, e pela primeira vez desse ano nós vamos poder fazer essa atividade em forma híbrida, ou seja, uma parte da diretoria vai conseguir, cuidando de todos os protocolos de segurança, né, poder, então, fazer a visita a Dom Pedrito, que estaria fazendo agora, no próximo mês, 85 anos de existência, a Sociedade Médica lá. Essa atividade que é unir nós médicos no entorno da questão científica, que é o braço forte da ANRIGS. Então, nós conseguimos juntar as sociedades de especialidades através das nossas palestrantes, juntar as sociedades médicas das regiões, e agora, na próxima, então, tendo então, Dom Pedrito, Bagé, São Gabriel e Livramento. Então, nessas, vamos nos receber virtualmente e semipresencial. Uma parte da diretoria, então, vai estar por lá. Mais uma vez, então, uma boa noite. Muito obrigado por essa noite fria, estarmos aqui discutindo uma questão de um assunto muito relevante, né, e que certamente nos trará muito conhecimento. Doutora Dilma, gostaria que a senhora desse uma última palavra. Que honra, Rogério, que honra. Eu acho assim, vamos continuar, vamos ampliar, vamos buscar esses temas que, nesse momento, eles são relevantes, porque eles trazem o conhecimento até aqui, como as meninas ali disseram, né? Elas têm esse conhecimento até hoje. Daqui a alguns meses, talvez já seja um pouco diferente disso, mais avançado. Então, a gente sempre vai ter realmente coisas muito importantes para passar para os colegas. Ninguém tem mais interesse do que todos os médicos por esses temas. E outros que a gente já abordou, né, João Rogério? Aquele entre a psiquiatria e a neurologia, né, as sequelas neuropsiquiátricas da Covid, o outro também, sequelas pneumológicas e cardíacas. Então, são o que tem até agora. Daqui a pouco se evolui e a gente vai adiante com esse conhecimento por essa via. Acho que é de grande proveito de todos e, mais que tudo, aproveitar a companhia dessas pessoas e desses colegas que têm estudado tanto para trazer o que elas têm de melhor para a gente ouvir, compartilhar e aproveitar nos nossos serviços, que aqui em Caxias também se trabalha bastante e tem um bom número de colegas do nosso hospital compartilhando dessas informações. Muito obrigada. Boa noite. Ok, então. Uma boa noite a todos, então. Obrigada, Breno.
Tá, boa noite. Tchau. Até mais. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite de novo, muito obrigada pelo convite. Foi um privilégio estar aqui com você essa noite. Obrigada.